Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por juntar-se a nós nessa conversa que nós estamos tendo hoje aqui com Cabo Mariano, que é nosso prazer, é nosso privilégio recebê-lo aqui. O Cabo Mariano é o Emerson Roberto Mariano. Ele tem um currículo muito vasto e muito impressionante dentro do trabalho como bombeiro, como socorrista, dentro das emergências, né? Ele hoje é cabo da reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, do Exército Brasileiro. É também formado técnico em medicina veterinária, técnico em enfermagem, formado em administração de empresas, né? Ou seja, alguém que veio ao ofício de bombeiro e também tem um preparo muito grande em outras áreas, né? Atualmente ele atua como um bombeiro civil, né? Está responsável pela prevenção e combate de incêndios e acidentes numa instituição que abrange uma população fixa de 2.000 pessoas, mais uma população circulante de mais 2.000, são 4.000 pessoas ao dia, 5 dias da semana, 4 semanas ao mês. Dá para ter uma ideia do número de vidas pelas quais ele é responsável cotidianamente, né? Foi praticante de atletismo, corrida de rua, né? E atualmente é praticante de jiu-jitsu e judô há alguns anos. Então, Cabo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, agradecendo muito o seu desprendimento. Nós sabemos da dificuldade que é poder tirar o tempo para estar aqui. E sinta-se muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Profissão bombeiro, né? É uma profissão que chama muita atenção, né? E é uma das profissões mais... É uma unanimidade, né? Não existe nada que alguém diga contra, todo mundo gosta, todo mundo apoia, né? Esse deve ser o lado bacana, né? Sim. Deve ser gostoso, né? O bombeiro é amado. É uma profissão gratificante. É gratificante. Ela é gratificante na maior parte dos seus momentos, apesar de ser pleitada ali na tragédia da população no geral, trabalhar sempre com o pior momento de cada ser humano, mas ela se torna gratificante para nós sabermos que podemos fazer algo de bom em algum momento e ajudar a minimizar a dor, o sofrimento ou melhorar a situação de alguém. Uhum. Se torna algo bem gratificante e o reconhecimento ele vem naturalmente, principalmente daqueles que precisam do corpo de bombeiros no geral, do bombeiro, mas não só daqueles que precisam, daqueles que convivem, que conhecem, que passam a conhecer e veem a atuação ali, o teatro de operações acontecendo, eles começam a ver de uma outra maneira, não só daquela maneira eu ouvi falar, não, eu vi como funciona a coisa. Eu presenciei, realmente. Eu testemunhei, né? E é interessante isso, porque, né, provavelmente isso deve contribuir para o bombeiro se sentir acreditado, credenciado, né? A população reconhece, a população reverencia o bombeiro de uma certa forma, né? Agora, por outro lado, deve ser uma profissão extremamente desafiadora. Muito. Cada momento é um novo desafio. Cada dia, cada plantão, cada ocorrência é um desafio. Uma ocorrência nunca é igual a outra. Um dia nunca vai ser igual a outro num quartel de bombeiros, numa guarnição de bombeiros. Sempre você tem que... E você sempre vai estar preparado, ou pelo menos tentar se preparar para o imprevisto. Porque eles acontecem. Uhum. Apesar de ser imprevisto, você tem que estar preparado para o imprevisto, porque eles acontecem. A gente tem o costume de dizer, a gente só passa às vezes a acreditar no sinistro quando ele acontece. E se você... Para o bombeiro, ele tem que acreditar sempre no pior. Se você não acreditar no pior e trabalhar só com o melhor, o pior se volta contra você. Conta uma coisa, quando você fala sinistro, eu não sei se eu estou bem familiarizado com o termo
no contexto do bombeiro. A gravidade, quando é muito grave, a coisa é muito grave. Mas é grave, Ela é de se torna consequência pode chegar ao extremo. do sinistro. Então a gente costuma dizer assim, acredita no sinistro porque ele pode acontecer. É o pior que pode acontecer numa ocorrência, seja ela qual for, seja de incêndio, de resgate, de salvamento. Mas ela, de uma certa forma, tem que estar no pano de fundo ali. Você nunca tem uma previsão do desfecho. É. Então você tem que sempre prever e acreditar que o pior pode acontecer. Entendi. Ter o cenário do pior em mente. Já planejar o que fazer em caso do pior. Agora, isso aí, ouvindo você falar, me passa a sensação assim, é um ofício que tem uma certa carga de estresse, é estressante. Grande. É grande? É grande. A carga de estresse é grande, você tem que ter um emocional, uma mente muito preparada. Então, É trabalhar sua mente para isso todo dia, a todo momento. Cada ocorrência serve como um ensinamento. Você leva aquilo para uma sala de aula, dentro do quartel mesmo, para poder até numa próxima ocorrência já estar com o seu psicológico, sua mente mais preparada, um amplo leque de visão do que pode vir a acontecer num teatro de operações. a mente preparada, e eu estou imaginando aqui o corpo também, porque... O corpo também é um conjunto. É um conjunto, São né? engrenagens que vão trabalhar constantemente juntas. Tanto o corpo quanto a mente. Porque o bombeiro, se ele não trabalhar com a mente, não adianta ele ter o físico. Não tem home office. Não tem Bombeiro, né? como ser feito home office. Não tem, né? Não dá. tem, Ninguém é bombeiro na frente do impossível. computador ali, né? Você consegue orientar, dar algum rumo, mas não finalizar. Não dar o resultado final se você não estiver em loco. Quer dizer, o computador faz parte, Faz parte. mas a essência do ofício A tecnologia do ela faz parte, é fato, Aham. é necessária, extremamente necessária, mas a figura humana, o ser humano, bombeiro, ele sempre vai ser necessário. A encrenca resolve em campo, Em campo. não é em tese. Em tese, você debate, você aprende, Uhum. mas não resolve. Perfeito, perfeito. Mesmo profilaticamente, mesmo no aspecto preventivo, é em campo, né? Sim, você tem que levar aquela parte preventiva para campo, para você pôr em prática a prevenção Uhum. e saber se realmente aquela prevenção vai ser efetiva no caso de uma necessidade. Então, assim, também é de uma responsabilidade social altíssima, né? Grande. Quer queira ou quer não, aquele momento que você sai do quartel, a partir do momento que você está no quartel, não é nem sai, você está no corpo de bombeiro, você vestiu a farda, você assumiu o seu plantão, o que acontecer dali para frente com a população acaba se tornando responsabilidade sua. Tá. Você é responsável por zelar a integridade daquela população na sua região de atuação ali, na sua área de atuação. Mesmo que não esteja acontecendo nada, Você tenta ainda assim, prevenir para não ter que remediar. como a gente falou aqui no comecinho, aqui, né, você no momento você tem sua responsabilidade, você tem um grupo aí de 4.000 pessoas por dia, 5 dias por semana, o mês inteiro. Sim. É um volume imenso. Então, Hoje, na área que eu estou atuando como bombeiro civil, uhum, a responsabilidade acaba sendo um pouco mais pesada em alguns aspectos, tá? porque o efetivo é pequeno, de profissionais que trabalham comigo, nós somos em 3, para um giro em torno de 4.000 pessoas. Então eu tenho, quer queira ou não, direto ou indiretamente, uma média de 4.000 pessoas sobre a minha guarda, o meu zelo. Integridade física da pessoa, Uhum. patrimonial, Uhum. está nas minhas mãos. Enquanto eu estiver do início ao término do meu plantão, eles estão sobre a minha guarda, sobre a Sim. minha responsabilidade. Sim. A decisão que eu vou tomar em algumas situações vai refletir diretamente na vida de muitas pessoas, não é de uma ou de duas. Pode ser de uma, de duas, mas ao mesmo tempo pode ser de todo o complexo. Sim, sim, de algumas centenas, Algumas né? no mínimo. centenas de pessoas, no mínimo. Ou seja, é um trabalho de uma responsabilidade e de uma carga de estresse. É uma carga, Razoável, né? em alguns momentos chega a ser pesada. Você parar e pensar, peraí, eu tenho a vida hoje, eu tô responsável por pelo menos 3.000 pessoas hoje,
das 8 da manhã às 8 da noite, a vida de 8.000 pessoas, em algum momento pode depender da minha ação, da decisão que eu vou tomar, do que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, se você para e pensa, às vezes fala, é uma responsabilidade grande você se responsabilizar pela vida de outro. A boca seca, né? Sério. Sem dúvida. E olha, você estava... Como a gente estava comentando um pouco antes, você tem um currículo físico esportivo bastante bom. Sim, eu sempre gostei. Ex-corredor, ex-atleta. Fui praticante de esportes no geral, nada profissional, mas sempre foi um hobby que eu sempre tive na minha vida. Sempre gostei desde adolescente, praticar artes marciais, futebol, gostei, atletismo, gostei, pratiquei por muito tempo o atletismo. Atualmente, hoje eu pratico o jiu-jitsu e o judô. Tá. E são hoje as duas coisas que me tiram esse peso diário de trabalho, de rotina. É ali onde eu me desligo do mundo e foco em mim, no que eu tenho que aprender, no meu conhecimento ali, no que eu tenho para me entregar ali para a arte marcial. Então é onde eu me desligo de todos os problemas que eu tenho hoje. É o seu momento ali. É o meu momento. Ali é o meu você mundo. com você. Eu me fecho para mim ali. Sim, sim. Ou você sabe que para o Mindfulness você dizer que você se abre para si mesmo nesse momento. Vou analisar melhor esse ponto de não me fecho para mim ali. Não, você se abre. Você se abre. Porque o que acontece? Diante da responsabilidade, diante do peso, né? Porque a gente para pensar, pô, as pessoas dependem de mim e tal. Isso pode ser muito exaustivo e muitas vezes eu até sacrifico um pouco do que eu posso estar sentindo, ligado? Em função da tarefa. Sim. Então, de uma certa forma, eu me fecho. É fato. Né? Concordo. E aí, quando eu chego ali, você vai fazer o que você tem. Lá é o seu momento. Então, ali você se abre para si mesmo, é onde você pode respirar, experimentar espacialidade, relaxar e fazendo uma coisa que é fisicamente intensa, não é não? Intensa, é bem intenso. É intenso, né? O judô é intenso, o jiu-jitsu é intenso. São atividades físicas, apesar de conhecidas aí como arte suave, são bem intensas. Não tem como, né? Qualquer coisa que é física não vai ser intensa, não tem. É uma brincadeira. Assim, como um colega, um companheiro de treino, o jiu-jitsu é arte suave de quebrar ossos. Inclusive os meus, né? Se eu não tomar cuidado, é o meu osso que vai, né? Não é só. A gente treina, na verdade, ali para isso, como você acabou de falar, para se abrir. Não é nem. A intenção jamais foi machucar, ou você se preparar para sua defesa pessoal, claro, é fato, mas ao mesmo tempo extravasar aquela carga pesada que você tem no seu dia a dia de trabalho ali, naquela pressão que você sente, aonde eu realmente, agora eu passo a concordar com você, eu me abro e ali eu me sinto leve, tranquilo, eu posso sentir dor em alguns momentos, uma queda ou outra, uma torção, mas acaba sendo uma dor que me traz prazer de qualquer maneira. No final, o resultado final me dá prazer. A dor em si não é a coisa, né? A coisa é o contexto no qual a dor se dá, vamos dizer assim, né? Ela pode ser física ali naquele momento, mas mentalmente é um alívio. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é muito legal porque você sabe que essa percepção que você tem é uma coisa que a medicina vem percebendo nos últimos anos. Tem umas pesquisas altamente sofisticadas com inflamação celular. E sabe-se cada vez mais assim que a boa dose do exercício físico, apesar de existir sempre o risco de algum machucado, alguma lesão, mas isso é inerente, isso é, Sim. né? Mas que o exercício físico, a prática do exercício físico, ela tende a colocar todo esse mecanismo inflamatório, a parte cardiorrespiratória, colocá-la toda num funcionamento favorável a eu desestressar. É isso que você faz, realmente. Está muito mais de acordo com o que as ciências de saúde têm descoberto ultimamente, muito mais do que a gente imagina.
Legal. E tem que ter um corpo, não tinha, né, gente? Tem que pôr a carcaça na história, senão Tem que se movimentar. tem que se mover. Um corpo parado é apenas um esqueleto. Olha aí, ó. Agora, claro que a gente aqui vai tomar trabalhar com o devido sigilo, com as coisas que tem que ser, porque o seu ofício é repleto da responsabilidade também do sigilo. Sim. Tudo aquilo que lida com vida, lida com sigilo profissional. Né? Medicina, odonto, enfermagem, medicina veterinária, trabalho de bombeiro, tem um sigilo. É o princípio da confiança. Isso, exatamente. Se não houver confiança, não for recíproco, não tem como. Então eu estava pensando aqui se a gente podia, respeitando os princípios do sigilo, você podia compartilhar com a gente aqui algum caos, uma ocorrência profissional que você teve, que você sente que é uma coisa que é legal de compartilhar, é legal os nossos participantes saberem, né? São hoje de formado, mês que vem eu completo 25 anos de formado no Corpo de Bombeiros. Então, se foram, durante os anos que eu estive na ativa como bombeiro militar, hoje atuando, foram muitas as ocorrências, não são poucas. Hoje, mesmo como bombeiro civil, eu acabo atuando em algumas ocorrências que, como eu posso dizer, caem no colo, aparecem. Então eu não vou, uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Eu não fui, eu não sou, não ganhei o título, eu conquistei. Sim. E eu sempre vou ser. Enquanto aquele lá de cima me permitir atuar como bombeiro, eu vou atuar. E se eu puder ajudar, eu vou ajudar e fazer a minha parte e cumprir o juramento que um dia eu fiz lá atrás, em 1998. Eu tenho uma ocorrência que me marcou bastante, que foi um capotamento de um caminhão container. Provavelmente você venha puxar na sua memória, até você deve ter a ver essa ocorrência na época, foi uma ocorrência de vulto nacional, tudo. Um caminhão container tombou sobre um veículo na alça de acesso da Avenida dos Bandeirantes para a Avenida Washington Luiz, em 2000. Mês de outubro de 2000. Que tombou com a curva, né? Tombou na curva, saindo da Avenida dos Bandeirantes para acessar a Avenida Washington Luiz. Esse caminhão container tombou em cima de um veículo de passeio com 2 jovens dentro desse veículo. Um caminhão container carregado com, não me recordo agora, mas um container cheio, carregado, repleto de raspa de borracha. Tá, Pó, uma coisa literalmente tóxica. pó de borracha, nada tóxico. Porém, um material extremamente difícil de se remover é pó. Imagina toneladas de pó de borracha para você remover de cima de um veículo E aqui dá para inalar aquilo. Né? Ele não chegou a ser extravasado do container na época. Ficou contido, porém, a grande gravidade dessa ocorrência, o veículo esmagado pelo container. O veículo com as 2 jovens ficou esmagado embaixo do caminhão container. Elas estavam dentro do veículo. Faleceram. Não foram a óbito. Muito pelo contrário. Uma teve uma lesão de punho e a outra, se não me recordo, uma lesão de costela. Nossa. Foi uma mão de não sei o que segurou elas. Esse caminhão container que deve provavelmente aí algo em torno de 30 toneladas. E uma mureta de jardim feita de paralelepípedo, me recordo até hoje. Que tinha na área jardinada da alça de acesso para a Avenida Washington Luiz. Ela foi quem limitou de não chapar o veículo delas no solo. Elas ficaram num espaço extremamente confinado, restrito, entre o chão, o asfalto e o container. E conscientes. Com o impacto do container, o banco do veículo delas quebrou. O encosto do banco veio a quebrar e reclinou. Sem ação delas. Uou. Por conta do acaso. Se é assim que posso dizer, acaso. Acho que nada é por acaso, tudo tem um porquê. Dizer que é por acaso é quase ingratidão. É uma ingratidão. E nós estávamos de plantão nesse dia, se não me engano, isso foi num feriado de Dia das Crianças.
Eu não posso precisar isso, mas foi bem próximo. Se não foi no dia, foi o pós-feriado, que elas estavam voltando da praia, essas moças. E nós fomos uma das primeiras viaturas a chegar nessa ocorrência. Eu cheguei na época com uma viatura de resgate, logo chegaram as outras equipes nossas de socorro, salvamento, vieram várias viaturas, porque era uma ocorrência, você fala, mas é um caminhão tombado em cima de um carro. Assim, só que era uma ocorrência muito complexa, porque quando nós chegamos, eu fui um dos primeiros a chegar, eu vi que tinha esse veículo, meu comandante viu, ele falou, Mariano, entra lá, você que é menor, e vê como consegue visualizar alguma coisa. Eu entrei embaixo desse container, lógico, já feito todo um reconhecimento da ocorrência em si, não havia mais risco desse container ceder mais do que já estava, esse tipo de coisa. Então foi onde eu entrei, eu fui tateando, eu não conseguia ver. Eu sabia que tinha um carro, eu via que tinha um carro, mas não conseguia ver dentro. Com o tato, eu senti que eu toquei uma delas. E ela estava acordada. Eu falei, oi, chamei ela, você me escuta? Bombeiro, tudo bem com você? Ela falou, eu tô bem, só dói minha barriga. Mas minha amiga não me responde. A amiga tinha tinha desmaiado, com susto, tudo. Falei, tudo bem, você consegue chegar na sua amiga? Ela falou, eu vou tentar, eu consigo mexer, nós estamos deitados. Mas eu não sei como que ela tá, não consigo virar a cabeça. Tá presa, eu tô presa. Ela foi, conseguiu, de alguma forma, acordar. Essa amiga acordou do desmaio, voltou assim, e reclamando muito de dor no tornozelo e no pulso. E foi onde nós vimos, elas estão vivas e estão bem. Num aspecto geral, estão bem. Deixa eu até fazer botar uma coisinha aqui, que outro dia eu vi um vídeo de um resgate lá na Turquia. Certo. Né, dos escombros. Isso que você está contando, você fala uma carreta que andou bom num carro, mas a complexidade é a complexidade de um resgate de terremoto. Sim. Como é que foi o grau você, de dificuldade é grande. É imenso. Para quem olha de fora, quem tá de fora, fala, é simples, é vir um guindaste, levantar o caminhão e tirar o carro. Não é assim. Não, você vai o guindaste, levanta e mata a menina. Se fosse assim, nós não teríamos o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a Escola Superior não pararia cursos de salvamento terrestre, salvamento em altura, são cursos direcionados a vários tipos de ocorrências. E ali nós tivemos grande trabalho para remover, para levantar esse container, a carga muito pesada, não era qualquer guindaste do próprio Corpo de Bombeiros que conseguiria até chegar uma viatura própria para erguer aquele container e erguer com segurança. Não é só simplesmente erguer. Sim. É erguer com uma segurança que não vá escapar, que vá cair de novo e terminar de esmagar o que já está feito. Exatamente. É só botar o guindaste. Não, o guindaste puxa Tem daí. toda uma técnica, todo um estudo. É física, é química, é estudo puro. E você não tem muito tempo para ficar pensando. E você não tem tempo. Você tem que estar quase que de bate-pronto. Porque são vidas humanas. São vidas que estão ali. Essa sensação assim, você foi convidado a entrar ali e você vai palpar. Provavelmente eu sempre não sei te explicar, mas assim parece que desliga do externo, do corpo. Você foca naquilo momento, e você vai. E naquele momento não pode ter passado assim, será que essa menina está viva? Então, você quer ouvir que ela te responda. A sua cabeça eu vou tocar, eu senti que tem alguém. O primeiro toque, o primeiro belisco que você dá, você quer que responda. Exato. Aí você já começa a se preocupar de uma outra maneira quando a pessoa não responde. Então já muda um pouco o foco, o caminho. Aquele caminho que você estava seguindo, você tem que sair dele e seguir por outro. É quase que um diagrama. Peraí, palpei. Respondeu? Beleza, do sequência. Não respondeu? Peraí, eu sigo para a direita e vou seguir outro diagrama. Tenho outra. Quando você disse assim, a menina falou assim para você, a minha amiga não tá me respondendo. Respirei fundo e falei, ufa. A minha garganta. Essa respondeu uma eu engoli seco. Eu engulo seco. Ai. Eu engoli seco. Sei que foram horas, foi uma ocorrência que durou em torno de, acho que, quase 6 horas de ocorrência. E isso você imagina, São Paulo, Avenida dos Bandeirantes, proximidades do aeroporto,
Avenida Washington Luiz, 2 vias de trânsito intenso, por mais que fosse um final de semana, um retorno de feriado. O trânsito é intenso. 6 horas praticamente fechado, uma Avenida dos Bandeirantes e uma Washington Luiz. E possivelmente um bando de gente olhando. Viaduto da Bandeirantes ali em frente ao Washington Luiz, ali em frente ao aeroporto, tomado, populares. Imprensa de todas as mídias possíveis na época. De todas. E o povo da imprensa não tem jeito, eles querem saber o que está acontecendo, eles querem ser os primeiros a saber de tudo, isso é fato, não tem como... É o ofício deles, né? É o ofício deles, cada um tem o seu ofício e tem que fazer sim. o melhor de si para isso. E eu sei que com todo o trabalho, todo o conhecimento de todas as equipes envolvidas ali, pessoal do policiamento de trânsito, todas as equipes envolvidas, civis que foram ajudar, tudo, que se voluntariaram, com material, ferramentas que seriam necessárias para esse tipo de serviço. Foi uma mobilização muito grande naquele dia. É indescritível a sensação quando nós erguemos esse contêiner, puxamos o carro e as 2 saíram praticamente ilesas. Isso marca muito, assim, porque nós mesmos, quando você chega e vê a cena, sem antes analisar, você fala, não sobrou nada, vamos só seguir o protocolo, retirar o caminhão e fazer o isolamento do local. E daqui para frente as autoridades que competem o assunto vão tomar conta. Tá, perfeito. Mas não foi. Quando elas saíram com vida, reclamando de dor no pé, dor na costela e pulso, ganhou na Mega Sena. Mas não foi só uma vez não, ganhou umas 3 vezes seguidas cada uma. Ficou muito barato. Ficou de graça, não foi nada, foi um susto só. Depois elas foram, a imprensa, nós tivemos o reconhecimento dessas 2, por muito tempo até. Enquanto eu estive na ativa, elas iam quase que todo fim de semana no quartel agradecer a gente. Elas passavam lá para agradecer. Não só a gente, a todo mundo que participou dessa ocorrência, então foi muito gratificante. Fomos homenageados pela imprensa no geral, tivemos um reconhecimento de Laura de Mérito pelo governador, pelo comando do Corpo de Bombeiros na época. E o maior dos prêmios, o reconhecimento, quando nós terminamos a ocorrência, o aplauso da população, o reconhecimento da população pelo serviço prestado. Isso aí já tira aquele peso que você estava nas costas, dá aquele alívio e te traz aquela... Cumpri com a minha parte. Fiz o que eu tinha que fazer. O que eu escolhi fazer e consegui fazer com êxito e com louvor. 2 meninas saíram andando. São 2 vidas que eu... Possivelmente 2 avós um dia, 2 Sim. bisavós e um monte de gente aí por conta dessa ação. Fantástico. Fez a diferença. Só o fato de fazer a diferença na vida de alguém já é bem gratificante. Cabo Mariano, eu estava vendo aqui, esse é um caso que a gente teve aí um desfecho bacana. Muito maravilhoso. Agora, pode ter tido também algum... Desculpa, cortando. Não fala. Nem toda ocorrência acaba como a gente quer. Há ocorrências que, infelizmente, acabam da pior maneira possível. Houve uma ocorrência que muitos que vão ver vão se recordar, principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, e até alguns da população vai se recordar dessa ocorrência. Foi um incêndio, uma indústria de alimentos em São Bernardo do Campo, um galpão, uma central de distribuição de uma indústria de alimentos. E nessa ocorrência nós viemos a perder 2 companheiros de trabalho nessa ocorrência. Foi uma ocorrência em que durou praticamente 1 semana de incêndio. Não só pelo fato do incêndio, mas que todas as equipes de bombeiros de todo o estado que se envolveram nesse resgate, nessa ocorrência, todos se negaram a sair de lá enquanto não encontrássemos o corpo dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos irmãos de farda. Então nós permanecemos. Brigaram 1 semana com nós brigamos com incêndio, com rescaldo, entre rescaldo, era temperaturas absurdas que chegou. E quando nos foi percebido que nós tínhamos perdido 2 companheiros lá e não estávamos localizando eles nas contagens de equipes, esse tipo de coisa, nas trocas de turno, de revezamento,
E nós passamos, então, o foco maior passou a ser, a partir do momento que nós debelamos o incêndio, passou a ser encontrar esses dois companheiros. E sempre na esperança de encontrá-los, lógico, com vida. Mas, infelizmente, o desfecho não foi dos melhores nesse dia. Você tomou conhecimento de que algo não estava bem porque eles não compareceram a chamada, a que a gente chama entrar em forma para a conferência de efetivo. É feito em trocas de turnos, é feito toda a conferência do efetivo pessoal. E em uma das conferências, esses dois não estavam. Ambos trabalhavam eram baixos juntos. Isso, eles estavam trabalhando nessa ocorrência em cangados, que a gente chama parceiros. Tá. Um auxiliando o outro. Eram parceiros de ocorrência. Os dois, um auxiliava o outro numa linha de incêndio. E a dor, assim, foi na época uma dor imensurável. Passamos praticamente uma semana nessa ocorrência, quase que uma semana. Muitos colegas vão recordar disso e eu imagino assim, você não consegue imaginar a dor do colega, do motorista daquela viatura que levou aqueles dois para essa ocorrência, retornar com a viatura pro quartel com o banco dos companheiros ao lado vazio. É doído. Eu fiquei imaginando assim, na hora de entrar em forma, cadê os dois? Imagina. Aí já começa a dar aquele gelo. É. E a dor vem quando você confirma aquilo que você não quer confirmar. Você sentiu o cheiro, você não quer que... É pesado. E aí vocês continuaram trabalhando com o coração... Você tem que terminar. Com o coração pesado. Coração pesado, com certeza. Porque a gente já tinha o conhecimento que o pior podia ter acontecido. Não tinha certeza, porque não tínhamos encontrado os corpos. A certeza só vem realmente. Para nós só tá perdido quando você confirma o fato. Sim. Sim. E foi o que aconteceu. Quando confirmou o fato, eu acredito que no terceiro dia. Senão, eu não me recordo muito bem agora, o lapso temporal é grande. Mas foi chocante para toda a unidade, todo o primeiro grupamento, o 8º grupamento envolvidos na época, os principais grupamentos envolvidos nessa ocorrência. E você estava diretamente em campo? Eu estava como motorista do autobomba escada do Campo Belo. Nós fomos em apoio à região, que não era nossa região lá. Mas os dois parceiros, irmãos, eram do quartel do Cambuci. Também que foi em apoio ao quartel do ABC. Era uma das viaturas que estava indo em apoio ao quartel. Puxa. Por ser uma ocorrência de vulto. Então, quando tem essas ocorrências grandes, principalmente indústrias, o comando desloca viaturas necessárias, que forem necessárias. Então, durante 2-3 dias, vocês trabalharam com 2 companheiros ausentes, sem ter a certeza? Foi percebido, acho que na troca de turno do segundo dia, que eles não estavam presentes. Mal me recordo. E aí o foco já não era mais só combater o incêndio, debelar esse incêndio e salvar o patrimônio, porque vidas humanas já tinham, em tese, todas já tinham sido salvas. Os funcionários da empresa já não tinha mais ninguém, era só patrimônio. Só. Era um grande patrimônio. Tudo tem seu valor. Até então nós estávamos com foco em preservar o que pudesse ser preservado daquele patrimônio, mas a partir daquele momento passou a ser preservar o patrimônio e localizar os nossos companheiros. Então a gente se revezava em turmas e uma equipe procurava, fazendo rescaldo, revirando o que sobrou de material queimado e por até acaso encontrar. Vocês chegaram a saber o que é que motivou? Não exatamente, só os dois levaram com eles o que exatamente aconteceu. Nós, a grosso modo, eu posso dizer assim, que ambos foram encontrados abraçados à mangueira, que era o instrumento de trabalho deles. Um junto ao outro, os dois na faleceram posição em ato de serviço. Em ato de serviço. Honrando o juramento e aquela
velho dito do Corpo de Bombeiros, vida por vidas. Uau! Tem coisas pesadas que realmente tornam um pouquinho mais difícil o nosso dia a dia. Faz tempo já? Tem, né? Fazem por volta de 2004, eu acho. Não vou conseguir me recordar agora até. Tá perfeito, é uma coisa. Mas e é uma coisa que te toca até hoje. Sim, bastante. Tudo que envolve hoje, na verdade, eu vou ser sincero, que envolve a corporação em si, o Corpo de Bombeiros, os homens, as mulheres do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, mexe um pouco com o meu emocional. Então pesa um pouquinho. Ficou saber que eu já estive ali e fiz valer cada momento, cada minuto que eu estive ali, assim como cada um faz hoje. Aquele que entrou ontem faz valer. Eu estava pensando aqui que possivelmente muitos dos nossos participantes podem aqui, na nossa conversa, podem se sentir mobilizados a, quem sabe, poder contribuir com conhecimento, querer algum envolvimento, uma aproximação maior com os bombeiros, com esses profissionais que se dedicam a prevenir e minimizar o dano. Sim. Na verdade, né? Hoje, com o advento das redes sociais, internet, esse tipo de coisa, se tornou bem mais fácil você chegar a ter o conhecimento, a saber como funciona e adquirir conhecimento técnico mesmo com relação ao serviço de bombeiros. Que legal. De defesa civil no aspecto geral, pronto-socorrismo. Apesar de não estar nativa, hoje, eu acredito, como sempre foi, todos os quartéis do Corpo de Bombeiros sempre estiveram de portas abertas para a população paulista. Se você hoje tem uma dúvida, eu queria saber alguma coisa do bombeiro, eu tenho uma dúvida, mas eu não, sei lá, por algum motivo eu não consigo ver na internet. Vai no quartel de Corpo de Bombeiros, vai lá, sempre vai ter alguém ali na entrada do quartel pronto para te receber, e te receber bem. E eu tenho a impressão que assim, hoje em dia nós temos um volume muito grande de informação circulando, né, Tati? Mas a informação de qualidade pode ser menos frequente do que a gente imagina. Sim. Se eu for no quartel... Como ter a informação na fonte. No cara, exatamente. Você vai buscar na fonte. Isso. Hoje você tem as páginas oficiais do Corpo de Bombeiros. Perfeito. No Instagram, Facebook, no geral. Da Escola Superior de Bombeiros, onde são formados os bombeiros do estado de São Paulo hoje, e são feitos os cursos de aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros. Então, você tem um leque imenso. Basta você querer hoje o conhecimento, o Corpo de Bombeiros, tenho certeza que vai estar sempre de portas abertas a passar o conhecimento de como se prevenir com algumas situações. Tem cursos aí direcionados ao público civil, que seriam de extremo interesse para a grande maioria da população. Que legal, que bom. E está à disposição. Com certeza. Eu tenho, mesmo não tendo autonomia para falar em nome da corporação, do comando do Corpo de Bombeiros, da Escola Superior de Bombeiros, mas o que eu conheço do Corpo de Bombeiros, ter servido essa instituição, eu garanto que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de São Paulo vão estar sempre de portas abertas aí para atender a população e tirar as dúvidas e passar o conhecimento necessário para cada um que queira adquirir. Muito legal, porque olha, inclusive assim, do que a gente estava vendo aí, dessas ocorrências e tudo, assim, a atitude do público, ela tem influência ali, ela, né? O público participa, então ele pode participar melhor, pode participar pior, pode ajudar mais. De tempos em tempos são feitos simulados, até com a participação do público, por isso. Tá. Porque para eu atender o público, lidar com o público, eu tenho que conhecer o público. Eu tenho que saber como age o público. Claro, claro. Então, aí tem os simulados que acontecem de tempos em tempos, em vias públicas, em estações de metrô, estações ferroviárias, em vários locais, aeroportos.
E aí os participantes podem se treinar ali, Sim, aprender eles são selecionados pelo próprio comando do Corpo de Bombeiros, esse tipo de coisa. ter um pouco mais de presença de espírito ali. Então, quer dizer, o camarada, o sujeito Sim, aí são simulados que chegam bem próximo à realidade, à ocorrência real. são O máximo convincentes, possível. né? Sim, quem está passando e não sabe o que está acontecendo acredita que está acontecendo aquilo. Perfeito. Quer dizer que o cara que tem esse comichão, essa coceira pela solidariedade, que gosta dessa ideia, ele tem como se aproximar ele não com vai ser um certeza. bombeiro, mas ele vai ser alguém que pode Dependendo da ajudar. idade dele, da vontade de ser, de querer realmente, porque ser bombeiro não é só eu querer, você tem que ser. Aham, aham. Sim. Então, se você quiser, tiver a idade ainda dentro do limite de idade para o concurso público da Polícia Militar, é só ir lá e fazer a sua inscrição. E Perfeito. vem ser feliz com a gente. Legal. Aí, ó. Boa, muito legal. Eu acho que isso é uma informação importantíssima para o cara que encontra eco nesses testemunhos que você está trazendo para a gente, e às vezes não sabe muito bem. E veja, nós temos um contexto nosso, nós estamos passando por uma época de chuvas muito grandes, então a gente tem deslizamentos, a gente tem umas coisas que de repente um grupo, uma população bem treinada, para saber não atrapalhar, né? Já ajuda bastante. Já ajuda demais. Então, estar lá presente, consciente, né? Conhecendo um pouco da operação, estando ali à disposição para ajudar O fato de quando você tem o conhecimento, toda ajuda é bem-vinda. Exato, perfeito, perfeito. E o Corpo de Bombeiros está aberto. Sim, com certeza, eu tenho essa certeza. Mesmo não estando em contato direto na ativa hoje, eu tenho a certeza que o Corpo de Bombeiros vai estar, como sempre esteve, de portas abertas para a população aí. Legal, bacana. Porque de fato é um ofício que tem muito de vocação. Tem e muito. E às vezes o cara tem a vocação sem necessariamente ter feito a formação. Então, mas é um cara que tá no sangue dele, ser solidário. Tá no DNA do cara. O cara vai desembocar bem. E vai se sentir bem-vindo para receber o conhecimento. E acaba sendo gratificante para a gente poder passar o nosso conhecimento adiante. Bárbaro. Porque você não extingue aquilo, você dá continuidade. Joia. Você perpetua aquele conhecimento. Perfeito. Uma última pergunta para a gente, né? Então, você teve um ofício aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós já estamos terminando aqui. Você, então, trabalhou com uma carga de estresse muito grande sempre em sua vida, né? Quais foram Você já comentou um pouquinho sobre a arte marcial. Tem alguma outra coisa que te ocorre, que é importante citar, que você acha que seria legal transmitir para as pessoas e eventualmente não é suficientemente transmitindo? Alguma coisa que você percebe que pode ajudar as pessoas a partir do testemunho da sua experiência como bombeiro? Aí não precisa ser necessariamente bombeiro, mas... Ajudar num sentido de... Ter abraçado o ofício de bombeiro, o que é que fez, o que é que isto mudou, o que isto produziu na sua ideia sobre a vida, sobre o ser humano? Com certeza me tornou um ser humano bem melhor. Um ser humano que passa a ver o mundo, a vida, a valorizar, em primeiro lugar, valorizar mais a vida. Tá. Isso você passa a dar valor a cada momento, com aquele parente, com aquele amigo, com si próprio. Uhum. Você valoriza, e não só a sua vida, a do outro também. Você começa a ver que realmente a vida, ela é uma. Você está aqui de passagem. Eu acredito que todo mundo já vem para esse mundo com prazo de validade. Só que você pode tornar essa validade boa ou ruim. Você já dificultar as coisas ou melhorar. Então, para que eu vou viver o pior se eu posso viver o melhor? Perfeito. E o conhecimento, ele faz a diferença na vida. O conhecimento. Em alguns momentos, é claro, a carga é grande. Nesse ramo de profissão, é uma carga emocional grande, pesada. E às vezes a gente acha que não. Fala, não, isso é besteira. Não, não é. Não é besteira. Não é, não. O emocional faz a diferença. E nem todo mundo tem a capacidade interna de lidar com isso. Acho que é bem necessário, às vezes, você, de repente,
não só na área de bombeiro, você abrir mão do egoísmo, sei lá, da excentricidade e procurar realmente um apoio que seja num profissional, em uma outra pessoa de fora que tá vendo que você não tá legal por aquela carga que você tá carregando e acha que pra você tá normal. Mas não, nem sempre tá. Eu muitas vezes achava, tô tranquilo, isso aí é normal. Não é normal. O sofrimento não é normal, seja ele qual for. Não é normal. Sim. Então você tem que procurar maneiras de aliviar isso, de desligar em alguns momentos dessas situações e saber separar o pessoal do profissional. É essencial. Perfeito. Dicas fantásticas para quem não é bombeiro também, né? Olha, eu acredito que pela nossa conversa aqui, né, que nós tivemos, deve ter muita gente com perguntas, com dúvidas. Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo? Deixo aberto aí meu e-mail pessoal, Ok. meu Instagram. Tá bom. Vai aparecer na vinheta aqui, né? É isso, né? O Instagram é o mariano.grut. O e-mail pessoal erm1975@gmail.com. Tô aberto aí. Quem tiver alguma dúvida dentro do meu conhecimento que eu possa estar ajudando, até alguma outra coisa, tô aí. Disponível sempre. Muito Pronto obrigado. para servir aí. Muito obrigado. E o nosso canal continua aberto também a você, aberto aos nossos participantes e sempre à disposição. Grato pela oportunidade de estar expondo um pouco para o conhecimento do público a profissão que eu escolhi para minha vida e aquilo que eu escolhi fazer por mim e pelos outros. E nós agradecemos a sua generosidade em ter vindo compartilhar tanta coisa fantástica que se passa por trás daquela... É uma farda vermelha, né? Operacional? Cinza. Cinza. Que Cinza. vermelho nada, cinza. Vermelha é a camiseta, né? É, a camiseta de baixo É aquela farda cinza, quanta coisa passa, quanta coisa pulsa ali por trás. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou, por favor, não deixe de comentar, dar um like, compartilhar e inscrever-se no nosso canal para mais conteúdo. Obrigado. Show.